Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Estamos hoje iniciando a temporada de 2025, caminhando aí para o segundo ano do podcast no estúdio aqui, né? Gravações no estúdio, o terceiro ano da história do podcast. E temos aí para esse ano grandes nomes das operações logísticas aí do país já confirmadas. Em breve a gente passa uma relação aí das pessoas, mas hoje temos mais uma grande história aqui para contar para vocês. E aí, Tailan, como é que foi? Final de ano, início de temporada, não queria trabalhar mais? Como é que tá? Pegamos umas férias prolongadas, né? Umas férias de 2, 3 meses. É bom gravar, mas é bom também ficar em casa, né? Essa correria que a gente vem de Santa Catarina para São Paulo, esse bate-volta aí é corrido. Mas que seja um bom ano aí para todos nós, né? De boas entrevistas, bons negócios, para os convidados também que virão, acho que vai Com certeza. bastante projeto aí pela frente. A gente precisa manter o engajamento, né? Quais são as orientações? As orientações a gente não pode perder, que é nos acompanhar pelas redes sociais. A gente agora, esse ano de 2025, vamos trazer conteúdos escritos, publicações do nosso canal aí do Logística Fora da Caixa, insights. Algumas visitas operacionais. Algumas também. visitas operacionais, vamos gravar em loco dentro das operações, armazéns, transporte, monitoramento, tudo que tange a logística. Mas isso é nos próximos dias aí, vocês já vão ver nas redes sociais muita coisa sendo publicada. Então, para você que está aí do outro lado da tela, no rádio, na TV, para receber esse conteúdo é importante vocês nos seguirem nas redes sociais. Hoje a gente está no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, então dê um curtir, compartilha a entrevista. Hoje é mais um convidado especial aí. O nosso convidado é gremista, então torce para um dos melhores times aí do país, né? Mas, de modo geral, é desejar um bom ano para todos que vão nos prestigiar. E vamos lá para a nossa entrevista, ouvir o nosso convidado, que seja uma boa história, Helder. Apresente aí o nosso convidado. E o nosso convidado de hoje, depois de mais de 50 reagendamentos, Clóvis de Mello, gerente regional de logística aí na Seara Alimentos, né? Uma longa história na Seara, Clóvis. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, né? Tu caminhou aí, o quê? Eu acho que mais de uma hora aí vindo de Campinas para cá para a gente gravar. Acho que essa é a 10ª tentativa aí para a gente criar essa agenda. É sempre corrido, né? Seja bem-vindo aí para a gente bater um bom papo aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite, Helder e Tailan. É muito bom estar aqui com vocês e realmente peço desculpa pelas outras agendas que não deu para estar aqui, mas deu certo, 2025 começando firme com vocês aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, sinto muito orgulho de estar aqui com vocês hoje. Legal, show de bola. Vai ser bacana ouvir tua história, que tem alguns pontos que eu conheço dela que fazem são totalmente relacionados com a ideia do podcast, né? Principalmente quando a gente fala de aproveitar oportunidades. A gente sempre começa perguntando quem é a pessoa, né? Quem é o Clóvis de Mello aí? Para quem não conhece ele do dia a dia das operações. Mas não pode. Mais homem. Bom, então meu nome é Clóvis de Mello, então sou filho de Ernesta e Artino. Sou casado há 19 anos com Fabiana. Não temos filhos, temos um pet lá que se chama Maia, nosso xodó da casa. Somos em 7 irmãos, 3 femininos e 4 masculinos. E é isso daí, sou gaúcho, timão aí, cidade Nonoai, Rio Grande do Sul. De Nonoai. As pessoas brincam comigo se tem no mapa. Tem no mapa. Na verdade, quem não conhece trata como Nonoai, né? Nonoai. Não é Nonoai, Nonoai, região divisa de Trindade do Sul. Perto de Trindade do Sul, fica no ali, meio de Planalto. Chapecó, Santa Catarina e Trindade. É isso aí. Perto de Planalto ali também. Isso aí. É isso aí. Ô, Clóvis, como é que começou a tua carreira, né? Ninguém nasce... Alguns nascem na logística, mas outros nascem por outros caminhos e em algum momento a logística surge. Como é que começou a tua trajetória lá? Garotão, torcendo pro Grêmio. O Grêmio foi bom, essa história aí. Então, a minha história logística, eu comecei pela fábrica, né? Eu comecei na Sadia em 99, tinha 19 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Quando eu perdi meu pai, com 11 anos. Então, eu, minha mãe e minha irmã começamos a batalhar, né?
Você é o mais velho? Eu sou mais novo. Eu sou mais novo. Sou mais novo. Mais um. Então, eu e a minha irmã ficamos em casa com a nossa mãe, então a gente batalhou até os 19. Minha irmã casou quando eu tinha 18 e depois eu entrei na Sadia em 99, 19 anos. Então, eu trabalhei na fábricas, né, na Fabril, em Chapecó, 4 anos. Na fábrica, surge o senhor Miguel Anzolin, abrindo o CD Chapecó na Confrio. Bom Frio. Bom Frio, ali no Trevo ali. E daí, vamos lá, o Clóvis se inscreve para logística. Eu nem sabia o que era logística. Mas me interessou, né? Quero crescer, quero buscar novas oportunidades. Tá na moda essa palavra? Tá na moda. Naquele tempo eu nem sabia o que era logística também. Eu trabalhava no abate? No abate, desossa de frango. E daí me candidatei para logística, para ajudante de armazém. 99, que daí 4 anos depois, 2004. 2003 para 2004. Fui lá para desistir, né, na entrevista. Não, meu supervisor de produção, não, fica aqui conosco, não vai, fica aqui. Beleza, me convenceu a não ir para logística. E daí cheguei lá na entrevista no Miguel, 7 horas, né? O Miguel não é de atrasar, 8 horas o Miguel, nada de ser o Miguel. Vou voltar para o setor, né? E quando eu levanto do banco, uma bancada com os nomes ali, né? Falei, vou ver se meu nome está aqui, se eu tenho que assinar alguma ficha. Ajudante de armazém, nada de Clóvis. Falei, já fui reprovado. Operador de empilhadeira, nada de Clóvis. Conferente 4. Falei, opa, o que é conferente 4? Não sabia o que era. Falei, vou ter que esperar agora para saber o que é isso, né? Voltei, demorou 10 minutos, o Miguel chegou. Daí o Miguel entrevistou eu fui o segundo. Daí ele começou a me explicar por que eu ia ser conferente, né? Porque eu tinha 4 anos de empresa, um cara que estava sempre disponível para a empresa, abate extra, teve um bom histórico e eu trabalhava na máquina de moer carne. Então, ele começou a explicar, sabe por que aonde que impacta o teu serviço, se você não produzir a carne, lá moer a carne? Impacta na produção do empanado, tal. Então, é uma cadeia que você deixa a não entregar o resultado. Sim. Então, por isso que você foi convidado a ser conferente, que você já é uma pessoa responsável, então o conferente tem que conferir a carga para chegar no cliente final, que seria no cliente para depois no consumidor, né? Eu gostei da ideia, falei, conferente, já vou ganhar um aumentinho mais, né? Gostei da ideia. R$50. R$50 a mais naquela época, já é um dinheirão. Aceitei. Só que isso é tão engraçado que era, né? Então, nem sabia que era logística, então eu queria crescer e as oportunidades veio o feedback dos meus gestores anteriores, eu gostei da brincadeira ali e fui aprovado para logística. Até que voltei para o abate, falei para o meu gestor, lá, que era o supervisor, que era o Márcio, lá, falou, tu ia desistir? Falei, mas fui promovido já na entrevista lá, chefe. Então eu vou ter que enfrentar agora a logística. E daí fui para a logística em Chapecó em 2004, lá com o Miguel, que era um CD, que era Malha Sul, que nós falávamos, que era o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Comecei ali a minha história logística, aí gostando de conferente, na função de conferente. Eu era da expedição da noite, que era um turno também mais pesado, e então ele me encaixou lá, fiquei 1 ano lá de conferente, e no outro ano virei líder, e no próximo ano fechou o CD, virou um TSP, e o CD foi transferido para Curitiba. E eu fui convidado daí para ser líder mesmo na carteira, certinho, daí eu aceitei a proposta do Miguel, fui para Curitiba. Daí virei líder em Curitiba, foi onde que eu casei, daí minha esposa chegou, tem que casar, não pode ir para lá e eu ficar aqui. Então, em 2004, daí nós casamos, né? Eu fui em 2000. Ela é de Chapecó? E ela é de Chapecó. Então, em 2004 eu fui para o CD, 2006 nós casamos e ficamos 8 anos em Curitiba ali, na Sadia. Daí ali tive minha carreira, né, de líder, depois virei analista do gerente, depois eu cuidei de manufatura. Depois eu fiz o processo de supervisor da expedição, que era armazém, né? Eu cuidava todo o armazém, né? Recebimento, estoque, expedição, eu cuidava toda a parte de armazém. 1 ano depois eu fui promovido, daí supervisor do CD, não tinha gerente do CD. Daí eu fui para a área de transporte, cuidando do transporte, e outro supervisor da operação respondia para o supervisor do transporte. Então eu cuidava de toda aquela parte, isso já era daí 2011, já nessa época. Então eu fui promovido com 11 anos de Sadia.
Então, comecei em 99 e fui promovido em 2010 para 2011. E daí, nessa época, foi a fusão, né? Entre Sadia e Perdigão. E daí veio a Perdigão, nós fizemos uma fusão no Paraná. Eu fui para supervisor daí só do transporte São José dos Pinhais, né? Que até hoje tem a BRF lá em São José dos Pinhais. Então, eu cuidava na área de transporte de todo o estado do Paraná. E não tinha o meu pai lá, que era o Helder Boenberg, que cuidava da operação. Então, nós dois lá. Então, por 6 meses, eu fiquei de transporte, de supervisor de transporte. Isso daí era 2011, 12, 13. O Miguel Anzolin estava em Salvador. Gerente em Salvador, já não era mais nosso gerente em todas essas mudanças. E ele me convidou para ser coordenador em Salvador no transporte. Em 6 meses, então, em 2011 para 2013, eu já consegui a oportunidade de supervisão do CD, depois supervisão do transporte e depois da coordenação. Então, daí, em Salvador, fechou 14 anos 15 anos e meio de Sadia BRF lá. E o Miguel apareceu de novo lá na cena, me levando, dando as oportunidades para mim. Então, é um cara que eu admiro muito hoje aí. O Miguel Anzolin é um cara que eu trago para mim, para sempre aí. Você saiu quando da Sadia, né? Em 2014, em Salvador, eu pedi o desligamento lá. Eu me desliguei. Lá em Salvador? Em Salvador fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uma cultura totalmente diferente, um povo acolhedor. A BRF Salvador fica ali em Simões Filho, né? Simões Filhos. Foi feito um CD novo. Um CD novo, o Miguel que construiu, o tempo que ele era da engenharia e tal. Então foi feito um CD automatizado. Não funcionou automatizado lá, mas foi montado um CD automatizado. Por que não funcionou? Porque os sensores, porque nós tinha o sensor para fazer a leitura do código de barras. Só que a caixa, quando saía para a anticama, que era as esteiras, ela criava aquelas gotinhas de água. E aí não pegava. Não pegava a leitura. Daí não conseguia bater as caixas para as docas. Então não funcionou. Daí ficamos 1 ano lá, não funcionou. Nós saímos da empresa e acabaram parando com a operação. Só que aí em Salvador eu era coordenador do transporte, nós tínhamos um outro coordenador que era da operação. Sim. Então lá eu me desliguei com 15 anos e meio de BRF Sadia, que era mais Sadia, e vim trabalhar na Seara daí em 2014 também, já pedi o desligamento, mas já com... O Miguel nessa época também já estava na Sadia, na Seara, né? Foi ele que intermediou? Também foi ele. Ele é tão engraçado, né? Porque em 2014 o Altemir tinha me chamado, que era ele o Regional Sul, na Seara. Sim. E o Miguel já estava aqui da primária e o Fabiano também já tinha vindo também. Então tinha vindo já essa galera aí dessa época. E eles precisavam de um coordenador em Itajaí, que era um TSP, né? Itajaí. E daí eles tinham me indicado eu para o Artifon, né? Que era o Fábio Artifon, era o diretor da Seara daquela época e hoje é o diretor. E daí eu aceitei a proposta, porque eu queria também conhecer outra empresa, porque foi a primeira empresa minha, foi a Sadia BRF, né? Então eu falei, já estou 15 anos e meio aqui, vamos testar outra empresa aí, né? Que é o mesmo segmento, com a mesma segurança, no mesmo segmento que a gente estava operando, então tranquilo. Aceitei a proposta, pedi o desligamento lá e vim para cá. Daí saí de lá, imagina, eu operava em Salvador, nós fazia 16.500, quase 20 mil toneladas mês. Uau. E eu vim para uns TSP de 1.500. Totalmente diferente. Totalmente diferente, mas eu vim com um desafio que era para mim fazer um CD em Itajaí. Ia crescer, já estava previsto, a Seara já estava com essa estratégia tudo pronta. Então eu vim em outubro de 2014 e daí o Rossi, daí já era o Rossi, já o gerente regional do Sul, ele que me contratou, indicação do Miguel, do Fabiano, do Altemir. E o Fábio, nós se conhecia assim, não tanto que nem hoje, né? Então era mais, o Clóvis e tal, mas que ele fazia aquela parte da Sadia no passado, que ele fazia aquele trabalho que as fazem, né? Fica interinamente no Sul, nas férias de um gerente, tal. Então era pouco conhecimento do Artifon, então era mais indicação do Miguel, Fabiano e Altemir aí. E daí, mas eu era para vir já tocar o TSP, fechar o TSP em 2014 e já montando o plano para abrir o CD já no início de 2015. Então foi tão rápido, né? Nós estruturamos todo um CD com kit rodando.
padronizar os processos para abrir um CD, compra de máquina, contratação de funcionário e kit, sabe como é que é, né? Final de ano. Então, e nós abrimos o CD dia 13 de abril de 2015, abrimos o CD. Então, praticamente 3 meses e 13 dias, porque o ano anterior não fizemos quase nada, né? Porque kit, contratar caminhão, cheguei lá, não tinha caminhão, não tinha gente, não tinha nada. Então, foi show de bola. Montamos um CD Itajaí em 2014, esse já era o projeto da minha vinda, porque eu já conhecia de logística, então... Foi lá na Brado, né? Isso mesmo, na Brado, estruturamos todo lá, ficou bem bacana, um CDzinho modelo, que até nos prêmios de excelência tinha algumas fotos como modelo, né? Que usava, CD Itajaí é modelo. Lá foi, acho que... Foi a primeira vez... Não foi a primeira vez. Eu fui em Itapema em 2012, daí depois, pela Seara, foi o primeiro lugar que eu fui. Eu desci... Eu tava no Rio, acho que a gente estava 3 meses fazendo plantação no Rio. Eu desci um dia para São José dos Pinhais. Rio é o primeiro, isso mesmo. Fui em São José dos Pinhais dar um treinamento e desci de ônibus para Itajaí. Um domingo à tarde, tu foi me buscar na rodoviária. Olha aí, ó. Fiquei lá naquela estação 101 do lado da do CD ali. Do ladinho, é verdade. O hotel todo mundo fica ali. Todo fica ali. Sim. No tempo que nós era o CD ali, sim. Então foi ali que começou a Seara, né? Minha história na Seara foi ali, né? O TSP e abrindo o CD Itajaí ali, que foi fantástico. Dobrou o volume em 6 meses, nós estava de 1.500 para 3 já. Foi muito bom a evolução, né? Foi rápido. E tinha um time bacana. Um time bacana, montamos um time, porque o kit, né, era o último ano ali. Então eu consegui também fazer uma boa seleção da equipe administrativa da equipe do kit. Então eu consegui também trazer esse time para treinar. Sim, então, tinha lá a Micaela, a Benta, a Terezinha, Roberta, Mariana, exato. Depois eu contratei o Jean, que hoje é o VVF, ele é o novo treinador. Eu falei com o Jean semana passada. O Gilson era da tua época? Não? O Gilson é o treinador? Corretor hoje, né? Hoje não quer nem saber mais de autorização, só vender apartamento. Legal. E como que foi a sequência dentro da Seara? Então, a sequência, daí eu fiquei... 2014, então, eu entrei, 2015 eu montei, estruturei o CD, tudo certinho. E final de ano, a diretoria assumiu o quê? As logísticas de fábrica. Todas as fábricas veio para baixo do Faber Tifon. E quem que era o gerente nacional? Miguel Anzolini. Vocês devem lembrar um pouco da história. No sexo lá. Miguel me convidou para mim assumir a regional Santa Catarina das fábricas. É tão engraçado, né? Deu o Rossi, né? Não vá, fica comigo aqui. Beleza. Fui lá e recusei o Miguel. Miguel, eu te ajudo e tal, né? Mas eu vou ficar aqui, dar um apoio pro Rossi e tal. 2 semanas depois, o que acontece? As regionais das fábricas dos estados veio para baixo dos regionais de logística. O que aconteceu? Veio para baixo do Rossi e o Sul. Daí o que aconteceu? Rossi, veio o Clóvis, eu preciso que você vá cuidar só com Santa Catarina. Não foi por outro. Eu falei, mas Rossi, cara, agora nós vamos ter que se dividir e me ajudar aqui. E falei, não, eu estava sempre disponível para a empresa. Daí eu assumi, então, as fábricas de Santa Catarina, que era 12 fábricas, do norte ao sul. E começamos, né? Eu nem sabia o que era uma OE, uma ordem de carregamento de mercado externo, nem sabia o que era mercado externo nessa época. E começamos, o Rossi, aquele jeito de gestão, calmo, orientando, explicando, sempre apoio. Então, ajudou nós a aprender. E em poucos meses nós estávamos voando, daí estruturando fábricas, padronizações de fábrica, que saiu daí a logística da fábrica, veio para baixo da logística. Então, separou, né? Então, a gente começou a criar os padrões e dar atenção nas estruturas de fábricas. E como era diferente, né, cara? Você pensar assim que um produto chega num supermercado, se ele saía de um CD, tinha um tratamento, e se ele saísse de uma fábrica, tinha outra leitura. Outra leitura. É muito totalmente diferente. Fábrica, totalmente diferente. Nós fazia, daí começamos a implantar o VVF também de fábrica, que é um ponto que nós evoluímos muito. Daí começou aí, né? Então eu fiquei 1 ano em Santa Catarina. E depois eu assumi 3 fábricas do Sul, mais 3 fábricas que era de Trindade, Frederico Westphalen, que era nessa época, era nossa, Roca Salles. Então assumi aquelas fábricas ali. A minha família é toda do Frederico Westphalen. Frederico, então Seberi, passava por Itapiranga ali pela balsa e saía ali. Depois veio Seberi, mas lá na frente, acho, né, Seberi. Isso, daí que eles trocaram, entrou, né, na negociação, Frederico
com o Seberi. Daí a gente entrou em negociação ali, que foi feita essa negociação, né? Na compra Tu do Seberi. cuidava também de São José ali ou não? São José, todo lá do lado de Floripa lá? Ali eu fui bastante, a gente estava montando um projeto de A minha base era ali, base das fábricas era ali, minha base. Tava montando um projeto de container e eu fui lá botar uns portal de leitura de OCR, bem... Câmera, né? Sim. Eu frequento lá direto, eu vou numa casa de recuperados que tem ali, em Beguaçu ali, né? Na verdade, Beguaçu que antes, que a Tais, que nós compramos depois a Tais ali, né? Então, daí eu fui para Chapecó, daí eu me mudei para Chapecó em 2016, em maio de 2016, então eu fiquei um ano, praticamente menos de um ano, né? 5 meses nas fábricas de Santa Catarina e já em 6 meses já assumi mais 3 fábricas. Então, o nosso desenvolvimento foi muito rápido. E daí, a minha família, já 2016, que eu casei em 2006, fazia 10 anos que eu tinha saído da região da família. E daí eu, Ross, posso morar em Chapecó? Que daí eu tinha as fábricas ali toda na região Chapecó, Ceará, Ipumirim, São Miguel, Itapiranga, Suínos e Aves. E, não, pode mudar. Minha base ia ser Ceará. Mudei em maio de 2016. E depois, em novembro, eu fui para Rolândia, Paraná. E daí... Daí foi indo, a aquisição da Big Frango, né? Na Big Frango, e daí a Big Frango foi um desafio maior, né? Que a Big Frango, então, eu tive um acidente, né, em 2016, ali em setembro, e eu fiquei, então, uns 2 meses me recuperando para me assumir a gerência, porque eu era coordenador regional nessa época, não era gerente regional. E daí, quando eu fui para a Rolândia, eu fui promovido a gerente de logística da fábrica de Rolândia. Que ano era isso? Em 2016. Daí, em 2016, eu fui para a Rolândia, uma fábrica que foi comprada em 2016, familiar, e daí a cultura totalmente diferente, privada gigante, que era a marca potência do Paraná, era o percentual maior do mercado. E daí chegar lá, frota própria, que nós não trabalhamos com frota própria. Caminhão velho, né? Os caminhãozão velho. Caminhão mais antigo? Mais antigo, e daí... chegando ali, a equipe também, trabalhando com o dono da empresa, e agora você tem que trabalhar com uma empresa privada. Então, transição de sistema. Eu participei do Go Live da virada, né? Da Big Bang. O SRP. Foi muito louco isso aí. Totalmente outra cultura, né? E as pessoas também, para você começar a trabalhar com as pessoas, né? Que tinha uma cultura e a empresa nossa, outra cultura, sistema nosso também, vai treinar eles. Então, esse foi o maior desafio, né? E uma fábrica que é a maior nossa hoje de abate de aves, né? Abatia 350, 370 mil aves. Então, saía 700 toneladas a dia. Hoje a fábrica lá é a maior. É a maior de aves de pesados, ela é hoje. É uma loucura. Então, e hoje ela já está em 400 mil aves já, dia. Só lá. Então, mas é 800 toneladas a dia de expedição. Então, é 24 horas de expedição. Você não pode parar, senão tu trava. Isso que é uma das fábricas mais modernas, não é? Não, drive-in Não, mas não foi feita uma fábrica nova? Agora sim, que daí foi feita a fábrica daí automatizada, que é o do empanado, que daí essa é outra linha, é dividido. A antiga ainda... Não, é drive-in de rolete, é totalmente uma estrutura que não tinha como você operar, que nem opera hoje nos CDs, que é porta-pallet. Então, precisava rodar, e essa época, 2016, 2017... tinha um mercado externo que era por pedido. Sim. Então, produzir uma carreta, tem que carregar aquela carreta, que era por pedido. Não tinha como você misturar pedido 2 no 1. Então, você precisava fazer todo um trabalho de logística totalmente diferente. Drive-in, imagina, drive-in, para uma operação assim, com vários SKUs, não era tão fácil de operar. Nós sobrevivia até a sexta. No sábado, nós precisava fazer uma operação, nós trabalhávamos de domingo a sábado. 3 turnos, 24 horas. No sábado era para nós tirar o excesso para poder sobreviver até a sexta. É uma operação bem nervosa e tinha que abater, né? Não tinha como parar de abater. Quanto tempo lá, Clóvis? Eu fiquei lá 1 ano e 10 meses, só que eu fiquei 1 ano como gerente da fábrica com Santa Fé, que é uma fábrica de galinhas que era do lado. Tu foi gerente da fábrica? Da fábrica, da logística de fábrica. Logística, porque nós operávamos lá 700 toneladas, então era um gerente lá.
Sim. Eu fiquei 1 ano e depois fiquei mais 8 meses de gerente regional. Daí eu fui promovido a regional de Santa Catarina. Sim. Daí eu assumi de todas as fábricas, daí já não era mais só Rolante. Isso era VVF daí? Isso, não, olha que é engraçado o VVF. Então, 2018, eu fui promovido, então eu fui em 2016, outubro de 2016, novembro de 2016 eu fui para Rolândia. No outro ano, 2018, janeiro de 2018, eu fui promovido a gerente regional do Paraná. Todas as fábricas, ainda só fábricas, mercado externo e mercado interno. E o VVF, que tinha as fábricas de VVF ali, né? Que tinha Lapa, Rolândia, Carambeí. Então, essas fábricas que tinha VVF também era abaixo do meu guarda-chuva. Para quem não conhece, né? O que é a sigla VVF, né? Venda, varejo de fábrica. Então, venda, varejo de fábrica, direto da fábrica para o cliente, né? O cliente não faz o transbordo no CD. Passa pelo CD. Tá? E nessa época, é tão engraçado que eu fui promovido a gerente regional em 2018 para o Paraná e no mesmo mês eu fui promovido a gerente também do VVF. Eu assumi 2 gerências no mesmo mês. Isso é uma alegria para a gente como gestor, né? E gostar de fazer o que a gente faz. O Rossi, né, era o gerente nacional do VVF, vocês devem lembrar do Rossi. Sim, ele vai vir aqui. Vai vir aí, então um cara bacana. Ele foi para o mercado externo e daí essa gerência ficou vazio e eu fui aprovado a ser o gerente de VVF. E naquele momento, a Hortifão não tinha como ter outro gerente no momento, naquele momento ali para assumir as fábricas. E daí eu assumi o VVF. Então, e daí o que eu trouxe mais um analista para trabalhar comigo, para me dar um suporte nos processos, indicador, RPS, toda segunda-feira que eu fazia com as 16 fábricas do VVF. Então, eu consegui dar conta. Então, consegui tocar os dois juntos. E daí, 2019, eu tinha uma vaga de regional de fábrica da Santa Catarina, que é a minha cidade de Santa Catarina. Consegui negociar com o Hortifão, deixa eu ir voltar para Santa Catarina. Eu voltei para Santa Catarina, nas fábricas, e continuei com o VVF. Ficava em qual cidade? Eu ficava em Itajaí. Itajaí, a base na Brascarne, daí. Eu ficava na Brascarne, daí minha base. Trabalhou na Brascarne. Isso, tá. eu fiquei ali. Aí era ali em Balneário, né? Aquela na beira da estrada lá, né? Não, daquele é o CD, depois eu vou te comentar sobre o CD daí. Daí eu fui pro CD também daí. A Brascarne a Brascarne é o do mercado externo, o Porto. Sim. Daí eu assumi ali, daí eu consegui trazer o Jean. O Jean, eu tinha levado o Jean de Itajaí para ser supervisor de Rolândia. Então eu levei o Jean para o Jean foi promovido a supervisor em Rolândia. Eu levei ele para ser supervisor comigo lá em Rolândia do varejo, do VVF de fábrica. E daí nessa época o Antônio Ricardo era gerente de fábrica de São Paulo. Sim. E precisava de um supervisor em Tapetininga. Eu falei, eu te libero o Jean. Rolândia já estava tocando bem ali com a Paula ali e tal. Daí o Jean foi para Itapetininga também rodar o varejo da fábrica Itapetininga. Nessa época, então, em 6 meses, eu fui para Santa Catarina e eu levei o Jean comigo para ser o meu braço direito para me ajudar no VVF Brasil. Então, eu tocava a Regional Santa Catarina de fábrica e ele tocava o VVF abaixo de mim. Isso foi em 2019, abril de 2019. E daí, em 2020, eu tenho uma oportunidade para assumir gerente regional dos CDs do Sul daí, que daí era Itajaí. Nova Santa Rita. Não, era Montenegro ainda, não tinha. Montenegro, que nós tínhamos o CD dentro da Frango Sul lá. E Paraná. Então, engraçado, né? Quando eu entrei na Seara, Itajaí o que era? Um TSP. Um TSP. Atendido por São José dos Pinhais. E quando eu cheguei daí em 2020, ele era um CD e TSP São José. Daí a minha missão que era vir, daí a gente já tinha comprado o hub, né? Então a gente estava estruturando o hub para nós mudar aquele prédio que tu lembra de vidro ali em Camboriú, eu fazia a mudança de Itajaí para dentro do hub e abrir o CD São José. Então eu, como regional, abri o CD São José de novo. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, que hoje é Pinhais, né? Não é mais São José, é Pinhais. Sim. Então, o que eu fiz, né? Então, eu entrei em fevereiro de 2020, fui convidado, então, para assumir a Regional Sul dos CDs, daí já não eram mais fábricas. E o que eu fiz daí? Eu fiz, mês de abril, eu abri o CD Pinhais para desafogar Itajaí, Camboriú, que era Balneário Camboriú, CD.
E em mês de maio eu mudei Itajaí de Camboriú dentro de Itajaí, dentro do Hub. Então eu mudei 2 CD em 2 meses. Nossa. Abri um CD Pinhais e o próximo mês eu mudei Camboriú para dentro de Itajaí. Daí fiquei um ano, né? Estruturando o CD, 2020 para 2021. Liderança, processo, CD novo. Contratação. Então trocamos toda a parte de liderança, algumas partes. Quando eu estruturei, fui convidado a Brasília. Esses convites bons aí, gostosos aí, de novos desafios. Isso foi 21, né? Isso foi 21. Dia 21 de maio é meu aniversário. Cortifon e Rossi me liga. Eu já mais ou menos suspeitei que estava acontecendo uns problemas no Centro-Norte. Falei, ixi, 2 falando junto no Viva Voz. Suspeitei coisas boas. No meu aniversário ainda, era no dia 21, era meu aniversário. Tava fazendo uma carninha. Não, tava dentro do CD. Acho que era uma sexta-feira. Que era... acho que tava até inventário ali. Tem um convite para te fazer. Eu falei, agora que eu estou estruturando, daí eu contratei a Manu, que era para o CD Itajaí. E já fazia um ano que eu estava levando o Berwanger, que estava aqui em CDA, o Ricardo Berwanger, para Montenegro. Porque eu estava com vários problemas em Montenegro, transportador, operação, não estava performando bem. Teve casos lá em Montenegro uma vez, eu não sei os anos, né? Mas teve casos sérios lá em Montenegro. Não, teve sérios, auditoria, um monte de coisas lá. Não sei então, em um ano, eu precisei botar um gestor novo em Itajaí, colocar em Montenegro e Pinhais abrir um CD novo, um gestor novo também. Beleza, até aí foi bom, colocamos tudo. Quando a gente ia começar, daí eu deixei o mato praticamente baixo, daí eu fui para Centro-Norte. Daí com isso que veio o Ricardo Bergonce para assumir meu lugar no Sul. Brasília. Daí ele tocou. Tu foi a Brasília. Daí eu fui para Brasília, Centro-Norte, né, também. Só que lá acho que foi o maior desafio até hoje. Em 21, quando eu saí do Mercado Livre, tem Campo Grande, tem Cuiabá, tem Goiânia, Brasília. O que é? Dá para tu escolher. Quer morar onde? Isso é legal, porque... Cara, isso é muito louco, mano. A oportunidade, ela aparece umas boas e umas mais ou menos. E aí tu chega em Brasília e tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Todos 6 unidades, em 2 meses eu precisaria trocar tudo. Tudo mesmo, não é 1 ou 2. Tanto liderança, processo, sair de um CD e mudar para outro. Então eu cheguei lá em 2021, dia 21 de maio, na outra semana eu já estava, dia 31 de maio, final de mês, eu já estava com um voo indo para Brasília, que a base é Brasília. Cheguei em Brasília, todo mundo lá, né, esperando. O Ross também já estava lá me esperando. O Ross era diretor, né? Ele era diretor na época. Ele foi promovido em 2020, né? Quando eu voltei para o Sul, quando eu fui para o CDs, ele foi promovido em 2020. E daí, chegando lá, os 6 CDs, eu precisaria mudar em 2 meses tudo. Imagina, um coordenador novo, as pessoas novas e ninguém conhece o processo nosso. E ali tu tá falando Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Belém, Marituba lá. Marituba. E mais os 4 cross, né? Acre, Rondônia, Macapá. E fala desse Centro-Norte como se fosse tudo próximo. Né? Não, o quê? Acho que é o mais distante de tudo ali, cara. Sim, mas quando monta as regionais, daí tu pensa... Cara, tu vai pro Manaus, vai pra aquela região lá. Não, o único CD que eu consegui de carro era a Goiânia. Na verdade, eu já fui pra Cuiabá de carro 2 vezes. Cara, a 1.100 km. E é ruim a estrada. Não tinha como esperar. Eu já fiz esse trajeto, é horrível. Não, é simples, tudo mais, dependendo do trajeto. E em 2 meses nós conseguimos, foi o que eu falo, uma regional que a gente conseguiu fazer as mudanças, recuperar e não ter o nível de serviço, reduzir o nível de serviço. Até um ano atrás, estava falando com o RH de lá, né? Falou, Cláudio, se a gente for fazer uma leitura, não conseguimos imaginar como é que a gente conseguiu fazer em poucos meses mudança de processo, equipe, mudança de CD, porque daí o mês de julho abriu um CD Goiânia, já estava um processo para abrir o CD.
Eu cheguei lá, virei o CD Goiânia com pessoas novas, coordenador novo, que é o William Barros, que eu trouxe ele da concorrente. E 2 meses depois eu precisaria mudar Brasília também. Só que o Brasília demorou um pouquinho mais porque o CD não estava pronto, o novo. Então foi Brasília não é mais no operador, é no... Não, é no operador, mas era no outro operador, nós que era operação própria, nós terceirizamos daí na Zília, hoje em Brasília. Então, em 6 meses, em 2 meses, nós mudamos 5 CDs, 5 unidades, que era 4 CDs e um TSP. E um que demorou um pouquinho mais, que foi outro no Mato Grosso, que a gente demorou um pouquinho mais, porque a região mais complicada, que o Helder não quis assumir lá a coordenação lá. Naquela época eu tinha acabado, né? Teoricamente, agora aceitando ir para São Paulo, sair da comodidade, do conforto de Santa Catarina. Como se diz agora, as portas estão abertas. Estão abertas. Naquela época eu só queria ficar lá no litoral, não tinha como fugir de lá. Tentei umas 3 vezes com ele. Não, acho que mais, né? Mas isso é legal, depois nós vamos voltar nesse assunto aí. Vamos e terminar a sequência, eu estou só contando quantas mudanças, aluguel, apartamento. Então, os outros, até aí foi 6 meses, 1 ano, 6 meses, 8 meses. O que eu fiquei mais tempo mesmo foi Brasília, em 2000, então eu fui em 2021 e saí final de 2023, né? Então, engraçado, 2023, dia 21 de dezembro de 2023, eu ia voltar para o Sul, para o mercado externo, cuidar da parte de transporte lá dos contêineres e tudo mais das fábricas. No mesmo dia que chegou minha mudança em Balneário, dia 21, mudei para Balneário, que eu ia ficar dentro do hub. Mesmo dia, o Artifon me convida para vir para São Paulo. Liguei para minha esposa, a minha esposa mandando foto para mim, chegou a mudança. Que coisa linda! O Artifon e eu no Ibex. Falei para ela, espera aí, não desembale as caixas. Ela, como assim, seu Melo, né? Ela já tava assim, como assim, seu Melo? Falei, calma, que eu te ligo. Aí o Artifon me convidou para vir para São Paulo. E para você ver, né? Na hora eu já falei para o Artifon, vamos. Então, uma coisa de mim que vem muito, né? Vamos lá, estamos na empresa, vamos lá, né? Lá, imagina, Balneário para São Paulo é entregar o ouro e vir para São Paulo, né? E aceitei no mesmo momento a proposta e vim. Você está quanto tempo aqui agora? Com 1 ano e 2 meses. Tu mora onde aqui? Eu moro em Jundiaí. Quase todo mundo mora em Jundiaí. Toda a Seara está quase lá. E daí aceitei no mesmo dia, vim para cá. Chegou a mudança, já fiz a mudança para cá de novo. Claro que demorou uns 2 meses, deixei minha esposa um pouquinho calma lá. E daí viemos para São Paulo e estou aí agora esse 1 ano e 2 meses. São Paulo sempre foi uma operação nervosa, do tempo que eu acompanho essa trajetória aí da Seara. Sempre a galera que vem para cá, você consegue notar essa trajetória crescente e aí, tá preparado, vem para a escola final, né? Você sente mais ou menos. Provar, né? Você consegue ter essa clareza? Sim, porque assim, quando sai de São Paulo, você vê as unidades sim mais calmo, mais tranquilo, local. Sim. Aqui em São Paulo tá tudo aqui. Sim. É o maior, não tem comparação, é um estudo, é outra faculdade, vamos dizer assim. E tu também tá mais perto de profissionais também que te traz também uma bagagem. Isso é bom também pro outro lado. Um lado tu tem mais um volume 10 vezes mais, mas tu também tem um apoio, né, maior também tanto da nossa diretoria que está do lado. Uma concentração grande dos mais tem um apoio, né? Ô Clóvis, tu citou no meio da conversa ali, rapidinho, o teu acidente, né? Isso aí tirou você de campo por um período, como é que foi essa trajetória aí? Então, tu vê como é engraçado, né? Eu saí de Chapecó em 2006 e voltei em 2016, 10 anos. E eu me mudei para Chapecó em 2016, em maio, no mês do meu aniversário também. Em setembro, eu tive um acidente, 7 de setembro, tive um acidente de moto. Comprei uma moto em Balneário, me entregaram a moto lá e tive um acidente de 7 de setembro. Peguei minha moto, fui dar uma voltinha lá, cuidei minha esposa para dar uma volta, ela não estava à vontade de ir, porque a minha esposa não gosta de moto. Falei, vou dar uma voltinha aqui, uma esticadinha e já volto. Fui dar um grau. Fui falar a verdade, nem saí, né? Dentro da cidade, eu falei, vou na minha mãe, né? Dar uma passada ali no meu cunhado e tal.
E eu tive um acidente 2 quadras antes de chegar na casa da minha mãe. Então, no sinaleiro, eu parei, arranquei a moto, no próximo sinaleiro, na próxima quadra, um carro fez um retorno, não deixou eu passar. Eu bati no meio, num Chevette, quase partiu o Chevette no meio, numa arrancada ali, uma moto meio cilindrada. Daí quando você tem uma moto, você já mais ou menos se prepara que um momento pode ter um acidente. Então tem que ser meio meu pensamento, né? O que eu faço se eu encontrar alguma coisa assim? E o meu pensamento sempre é me jogar. Vou direto com um acidente que pode ser pior. E nisso eu me joguei, a moto bateu no carro, no meio, e eu bati bem no canto do Chevette, assim, no sinaleiro. Então bati a costela, quebrei 8 fios de costela e furei o pulmão no ato. Uau! Eu conseguia respirar, foi Deus que me salvou. E eu não conseguia respirar, que daí sem ar, capacete parecia que ia explodir a cabeça, porque daí consegui passar para o pessoal ali o telefone da minha irmã, que 2 quadras, para pedir socorro. E aí já veio ambulância, tudo. E a sorte que eles me levaram direto da Unimed, que o correto é o regional, depois de fazer. A minha sorte, né? Deus ali, não, leva na Unimed, foi minha salvação. Chegando na Unimed, eu não apaguei nada, ainda consciente. Cheguei no hospital, o médico chegou, meteu um dreno assim, voltei a respirar, aliviou. Beleza, até ali ok. Daí fui para recuperação, no próximo dia deu hemorragia, né? Daí foi obrigado a tirar o baço fora, porque deu hemorragia interna. Daí ali eu apaguei. Daí fiquei 7 dias praticamente no TI, sem sinal de vida, né, cara? Então foi Deus que falou, você tem que enfrentar ainda a Rolândia, enfrentar São Paulo, tudo mais. Tu não terminou tua missão Brasília. Aqui. Mas no 5º dia eu achava que eu ia morrer mesmo. Não foi tão ruim o dia e a noite que eu não conseguia força. E aonde eu até o 5º dia depois, né, minha irmã, minha esposa falava que eu passava energia para eles, que eles chegavam lá destruídos e quando eu ia me ver nos horários de visita, eles tentavam controlar e eu tentava passar energia que eu estava bem e tal, para eles também não ficar preocupado, né? E a minha mãe também com 80 anos, imagina, mais preocupada ainda. No 5º dia eu fui obrigado a falar para minha irmã e para minha esposa, vocês não tem que me ajudar. Falar que vocês não tem que me cuidar, senão acho que eu não passo a noite. E realmente eu estava sentindo que eu não passava. E daí me cuidaram. No 5º para o 6º dia, parece que eu ganhei 200% de energia. No 7º dia me deu alta do UTI e fui pro quarto. Olha que coisa, né? Eu não conseguia respirar, tava com oxigênio, né? É a cabeça, pra tu ver como é que era, né? Eu falei, rezava 24 horas, pedia a Deus para me dar ainda mais uma chance. E no 7º dia, então, eu tive alta, fui pro quarto. Daí, engraçado, né? Que eu tinha que trabalhar minha respiração, porque eu estava só dependendo do oxigênio daí. E daí, ali, eu fui começando a trabalhar. O médico falou, você só vai sair daqui quando conseguir respirar. E eu tentando forçar para respirar, não conseguia. Que é tão engraçado, né? Eu falei, eu estava em 2 no quarto, né? Entrava um, saía, não conseguia trabalhar minha respiração. E daí eu fui lá e pedi para me mudar num quarto particular. Tão engraçado, né? Que a minha energia é tão forte. Eu falava para minha esposa, amanhã eu vou ganhar alta. E minha esposa falava assim, mas como vai ganhar alta? Você nem consegue respirar sem oxigênio, filho. Tava com uma fé. Comecei a pedir para ela ir desligando o oxigênio, que não podia mexer. Falei, vai desligando o oxigênio aqui, que eu preciso trabalhar minha respiração. Daí uma enfermeira até me ajudou, levava um aparelhinho para botar no dedo para ir vendo a saturação lá. No outro dia de manhã, levantei, assim, eu que não dormia, né? Porque só daí ficava de costas, porque a costela não conseguia se mexer. Fui tomar banho, eu falei, me deixa na poltrona aqui, que eu quero trabalhar minha respiração. Trabalhei a respiração. Meio-dia, das 8 até meio-dia, não precisei de oxigênio. Daí chegou o fisioterapeuta ali, começamos a conversar, fomos caminhar, nem conseguia caminhar no corredor. Chegou ela 2 horas, falou assim, tu tá bem? Tô ótimo, não tô respirando, que eu não aguentava mais, né? A minha esposa, a minha família, hoje eu vou ganhar alta, só pode se preparar para vir me buscar. Não, tu não vai ganhar alta. 5 horas da tarde chegou o médico. Eu sou o Clóvis.
todas as folhas, um monte de folha na mão. Falei, é minha alta. Eu alegre, né? Não quis nem, sempre deitava na cama. Fiquei ali o dia todo na poltrona trabalhando na respiração. Então foi a fé e a energia, né, para voltar. Então, realmente, daí o seu Artifon me liga no 14º dia, mandei uma mensagem, né, tô de alta. Ele, né, eu nunca esqueci, pode falar no WhatsApp. Eu mais ou menos podia, eu tava fraco, né? Cara, eu ia te convidar para você ir para Rolândia e tal, e você teve acidente com você. E como é que tu tá? Ah, tá assim, tal. Tô só com 8 costelas quebradas, não consigo deitar sozinho, não consigo levantar, mas tô bem. Daí setembro foi o acidente, outubro eu fiz o comitê e novembro eu estava dentro de Rolândia já com muleta lá caminhando e já dentro de uma maior unidade nossa dentro de Rolândia lá. Então isso traz uma energia boa pra gente, né? Reconhecer, né, a energia da gente. Total aí, entre o acidente e a recuperação, 100%? Teve uns 4 meses. 4 meses. Porque não conseguia deitar de lado, nada, porque a recuperação da costela. É um susto, né? Foi ali. Hoje não posso nem pensar em moto. Né? Mas a esposa deixa. Eu adoro moto. A esposa deixa. A esposa sim, mas a minha mãe, né, tá com 83 anos para 84. Eu lembro fala em moto, ela se desespera. Eu lembro que eu liguei na época que sua esposa atendeu, ela mostrou você estava dormindo. Caraca. Não, o Rossi foi me visitar, né? Minha mãe estava nesse momento, quando eu já estava no quarto. O Rossi até hoje fala que ele não conseguiu ficar 1 minuto lá me vendo, lá o meu estado. Ele anda de moto também. Né? Ele gosta de moto também. Então foi um acidente, sim, que traz pra gente refletir, né? Ô Cláudio, a gente sempre ouve aqui toda a galera que passou por aqui, todas as conversas que a gente tem, o pessoal comenta, né, sobre a oportunidade, o estar disponível, a construção da carreira, e eu sempre quis bater um papo contigo baseado exatamente em boa parte do que eu acompanhei da tua trajetória. Estava sempre no lugar que alguém me pedia, estava lá disponível, né? Não media esforço. Qual a avaliação que você faz disso, né? Dessa disponibilidade da carreira, essa construção? No seu caso, eu entendo que ela foi rápida, por mais que você fala de 15 anos de sadia e 10 anos são 25 anos de profissão, mas você concorda que ele foi construindo um degrau bem rápido, né? 1 ano, 2 anos e evoluindo. Qual que é a tua visão sobre isso e o conselho que você dá para a galera, né? Porque hoje você montou muita equipe, muito time, e às vezes você tem caras bons na operação e não tem essa paciência da construção, né? Qual que é o recado? Então, eu deixo o recado sim, para a gurizada nova e a nossa idade aí, né? Quando eu trabalhava na indústria lá em 99, 2004, eu era operador de produção lá, dos ossos de frango lá, operador de máquinas. Eu olhava, o que eu fazia? Eu olhava os cargos acima de mim, o que ele fazia de diferente. Eu ficava olhando lá, analisando o que ele está fazendo que eu preciso me desenvolver para fazer também, para que eu quero crescer. Então, isso que me ajudou é eu começar a analisar os próximos cargos. Então, eu olhava, aquele é o líder de mesa, o que ele faz lá que eu não faço? Não, mas aquilo eu posso fazer, aquilo é o que ele faz, eu olhava o que ele fazia, não. Então, cada vez que eu ia crescendo, eu olhava o cargo superior e ia começar a trabalhar ele. Então, isso eu deixo, assim, analisando o próximo cargo e começar a trabalhar ele. Que muitos começam a pensar, eu quero o cargo, mas não vê o que precisa fazer para se manter nele também. Conseguir o cargo e se manter. Então, isso eu falo assim para os jovens. Faz o teu melhor e o teu melhor, tenta trabalhar 10% a mais. Que os nossos líderes estão enxergando nós. Em alguns momentos ele está olhando para nós. Então, o diferencial dele é os 10%, 20%. Hoje não deu fazer 10%, faz 10%, amanhã faz 15%. Então, fazer um pouco diferente a mais a cada dia. Isso vai ser o diferencial dele começar a crescer e as empresas começar a enxergar com outros olhos eles. E eu falo, né, que hoje está muito mais fácil o jovem ganhar essa oportunidade que nós no passado. Era muito mais difícil, né? E hoje o mercado está aberto para muitas oportunidades. Bem escasso em alguns sentidos. Né? Bem escasso. Por mais que tenha muita gente, é mais fácil de se destacar. E, por exemplo, eu peguei um gestor meu de um CD aqui, semana passada, um exemplo.
Eu dei um exemplo para ele, né? Dei um feedback para ele, né? Ele tem 34 anos, eu tenho 45. Ele hoje é um coordenador. Eu, quando tinha 33 anos, eu era supervisor. Eu dei um exemplo para ele. Se você der um pouco melhor de você, quando tiver 45 anos, tu é um diretor já. Não um gerente regional que nem eu sou hoje. Mas porque hoje tem muita oportunidade. E eu também, assim, falo muito, né? Da onde que eu comecei, operador de máquinas, desossa, e fui cada vez subindo mais. Cada etapa. E sempre, né, com honestidade, franqueza, disponibilidade, que ajuda muito a disponibilidade. Então, isso é uma coisa, é um valor muito forte que eu tenho para mim, porque precisa ir lá agora, pega a mochila e vamos, várias vezes, né? Ah, Passo Fundo estava com problema, pegava o carro, já amanhã já estava em Passo Fundo. Então, muitas coisas assim que é um diferencial que cada um de nós leva de exemplo para o teu gestor, né? Então, o que eu deixo de recado para os mais novos? Faz um pouco mais do que está fazendo, que com certeza vai crescer muito mais rápido que o passado. E um exemplo também, semana passada nós estávamos na convenção, eu estava conversando com uma colega minha, né, também, e ela falando, meu marido faz isso, aquilo, que 40 e poucos anos tem, né, e que o sonho dele também era logística. Eu falei, por que ele não... mas não dá mais tempo. Não, como não dá mais tempo? 40 e poucos anos, ou seja, 60 anos, nunca é tarde. Sim. Então, quem está nessa idade, não deixa, corre atrás, vai atrás, busca o seu sonho. Tipo, o nosso presidente tem mais de 60 anos, olha a energia dele. Não tem como explicar. E sempre, né, renovando, trazendo mais energia para nós. Aí, né, pegar que nem o nosso dono da empresa, né, pega com as duas mãos. Sim. Então, eu deixo esse recado, não esquece, não deixa que não dá tempo. Dá. Todos nós ainda temos oportunidade aí de crescimento. Já deixa você perguntar. Por um lado, existe a tua disponibilidade, né? Mas do outro, você demonstrou também a questão do relacionamento e da confiança de um cara que está acima de ti o tempo todo. Cria uma oportunidade, todo mundo que tem uma oportunidade, ele quer montar um time e ele começa a se lembrar das peças. A disponibilidade, ela é o primeiro, né? Mas para essa relação, até mesmo às vezes que você me convidou, na tua visão de gestor, por todos os lugares que tu passou, o que tu avalia para ir lá e entender que determinado profissional tem a capacidade para fazer parte do time que você está montando? O que eu vejo, assim, ó, é que nem eu falo, que nem o dono da empresa fala, né? O conhecimento está na frente o conhecimento, a atitude está na frente do conhecimento. Se a atitude está na frente do conhecimento, então não é difícil porque você tem honestidade, você tem garra, você tem vontade de crescer. Sim. Então, se você tem isso, não quer dizer que você não conheça aquilo lá que tu não vai fazer. Então, eu avalio muito isso. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, o William. Vou pegar o exemplo do William, que é um cara que eu admiro muito como meu coordenador hoje, que é de Bauru. Ele era um supervisor de expedição, que não conhecia nada de um CD de transporte. Mas ele transmitiu que ele tem vontade, garra e quer. Então, a gente avalia, não vamos avaliar que ele está dentro daquele perfil daquela vaga, que a gente tem que estar do lado. E daí, claro, a gente tem que estar disponível, orientando, acompanhando. Errou, vamos voltar, vamos refazer. Então, esse é um ponto que eu avalio muito. Não quer dizer que ele... eu preciso trazer um profissional que naquela vaga ele tem que ter o seu conhecimento. Ele não está pronto, mas tem que vai ajudar ele a performar. E como performou, né? Em Goiânia, ele foi lá, deu o melhor resultado, depois ele levei ele para Brasília e agora ele veio para Bauru. Então é outro cara que também está criando sua história aí. Só cidade quente. Só cidade boa, né? Só cidade quente, né? Então eu deixo assim, não tem o segredo ou a peça-chave. O Clóvis só sabe fazer expedição, é ele o cara que não pode ser para outro. Pode. Então eu avalio muito isso. E tá esse ponto, acompanhar e ajudar. Não só trazer e abandonar o colaborador. Eu gostei dessa frase aí, a atitude está na frente do conhecimento. Sim. É muito legal, muito... O conhecimento se adquire, né? A atitude, se tu não tiver... É que nem aquele, né? Mais fácil você segurar um doido que empurrar um lento, né? É isso aí. Eu prefiro segurar um acelerado que empurrar um freado, né? É, isso aí. Ô, Clóvis, são 25, 26 anos de 26 anos, 15 meio mais 10 aqui, meio aqui. Passaram muitos colegas de trabalho junto contigo, muitos chefes e muitos que você foi gestor.
qual é a estratégia que tu adota quando tu vai gerir uma equipe para fazer com que aquele colaborador entregue o máximo, com que ele esteja motivado e que ele ajude a chegar no resultado, no objetivo? Assim, tem 2 pontos, né, que eu falo muito. Todos os CDs que eu enfrentei é porque precisaria chegar lá, mudar o gestor e a equipe estava aqui acostumado com o gestor anterior. Antigo. Então, isso é o desafio nosso, que era o maior. Que, principalmente o meu, que era o gerente, tinha que chegar lá e tirar um e colocar outro, apresentar o novo gestor, que já tinha um relacionamento forte com o gestor antigo. Então, o que eu fiz muito desse tempo aí, né? É apresentar o gestor, estar junto, quebrar um pouquinho o clima, se aproximar, fazer um evento tal, para aproximar eles, para quebrar o clima, né? Porque sempre quando chega um gestor novo, ele quer apresentar resultado e às vezes se segue um caminho que não é o mais correto. Então, o que eu faço muito é acompanhar, orientar, e eu tenho um costume de diário de bordo, para ajudar o gestor novo que está chegando. Isso aqui é 80-20, segue isso daqui, dúvida, me liga. Então, isso aqui vai te dar um norte. Porque, imagina, um CD novo, o cara que não conhece nossa empresa, não conhece a região, que cada região tem a sua cultura. Sim. E o cara chega lá, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, o William, conheci a operação, que eu vou chegar aqui e fazer o que ele transporte. Então, eu adotei para mim, até foi um ponto do Superlog que eu levei para o Brasil, que é o diário de bordo. Então, isso ajuda muito o gestor, o que tem que fazer. Então, isso fez uma cartilha. Fez uma cartilha. Por exemplo, toda segunda-feira, vamos fazer uma reunião de produtividade com todo o time, que ele ficar de pé e falar, como é que está a empresa, como é que está nosso resultado, o que precisa de um, de outro, agradecer, foi bem nesse indicador, mas precisamos evoluir nisso. Então, uma coisa que eu falo muito para eles, nós precisamos cobrar resultado que não está indo bem. E resultado bom, vamos levar junto. Porque se você deixar de lado o bom e só falar do resultado que não está bom, o que acontece? As pessoas ficam, só falam em resultado que não está bom, tá bom. E o que eu estou fazendo de bom? Fica de lado? Então, eu costumo muito falar para eles, né? Usa os 2 exemplos. Como se vale para todo o time, como vale um feedback também para os colaboradores. Okay. Não leva só, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Tem muitas pessoas que falam, né? Tu tem ponto negativo. Não fala ponto negativo, fala ponto de oportunidade. Que daí tu quebra um pouquinho o clima. E daí o ponto de oportunidade tu fala, tu pode fazer isso, aquilo, pode te ajudar nisso, pode te ajudar aqui, um relacionamento com o comercial aqui, tudo mais. E trazer, olha quanta coisa boa que tu fez aqui, Usa essa coisa boa para você, para melhorar esse ponto. Então eu sempre oriento eles nesse caminho. Traz os 2 pontos, não traz só o que não tá legal. Não sei se eu... Não, foi. Eu tenho outra dúvida. Quando... Você já passou por muitas unidades, muitos centros de distribuição, tirou de um, colocou outro. Se fosse para tu listar o projeto quando eu te pergunto, cara, o que tu já fez de projeto legal, assim, qual tu listaria, assim, que vem na memória e como que foi esse projeto? Então, eu podia colocar vários projetos, mas eu vou colocar uns que fica mais ou menos na história do Brasil. Por exemplo, um projeto, não vou dizer que é projeto, né? Nós implantamos o Superlog. Lembra, você sabe, já viram o Superlog, sim, né? Já. Então, o Superlog foi em Santa Catarina, 2019. Quem que foi o responsável do primeiro Superlog fui eu. Então, eu fui lá, provoquei, né, até o Fábio, nós temos que fazer um encontro dos líderes e tal, que as fábricas assumimos agora, fazer uma integração. E, cara, foi fantástico. Até hoje eu recebo mensagem dos coordenadores de Santa Catarina. Que saudade do Superlog, que nós se juntávamos, você estava sempre conosco. Então, isso é uma coisa que até hoje, eu falei hoje com o Rodrigo lá, o Alessio lá de Ceará. Que saudade e tal, o Superlog. Então, o Superlog 1 foi eu que implantei ele, Brasil, que é o primeiro encontro logístico. E hoje nós estamos já no 5º. Então, agora em maio vai ter o 5º. Então, um projeto que nós fizemos que trouxe todo o time integração. Engajamento. É muito comercial, né? Convenção. Então, já estamos no 2º da logística aí. E projetos são os CDs que nós criamos, que nós abrimos. Que abrir cada vez que tu abre um CD que dá certo, não dá errado, é uma estrelinha que brilha muito forte. Por exemplo, Pinhais, quando eu abri vários CDs já nesses 10 anos na Seara. Pinhais nós abrimos, que não deu nem... primeiro eu vou voltar então em Itajaí, quando entrei. Voamos, comercial dobrou. Depois eu abri Pinhais de volta, depois abri Itajaí de novo, abri Brasília, abri Goiânia, abri Marituba,
Entendeu? Então, abri vários CDs, agora abri um Bauru, Bebedouro. Então, esses Voltou projetos... para Bebedouro? Bebedouro voltou, nós abrimos Ribeirão Preto, fechamos Ribeirão Preto e abrimos Bauru e Bebedouro. Então, abrimos para melhorar o nível de serviço na região. Então, esses projetos aí que nos brilha, né? Que nos brilha. Eu lembro que tem uma coisa que eu aprendi com ele, que é a galinha que bota no grito, né? Tem um comentário que o pessoal fala, acho que alguém perguntando pro Silvio Santos, né? Por que o ovo do pato é mais saboroso, tem mais... e não vende igual o ovo da galinha, né? Porque a galinha faz no bota comercial, e grita, né? faz no comercial e o pato bota e fica quieto. Fica quietinho. Eu lembro dos projetos de implantação do PEL, do Ravex, principalmente. Tu corria lá em cima, ia pro campo junto. Vem aqui, reunião de manhã, e trazer todo mundo, acabava foto para um lugar, e-mail e tal, comunicava. Não, exatamente. E todas as unidades que ele passava era aquele agito, né? O mesmo empenho, né? E nesse contexto, você foi um cara que sempre chegou nos lugares como se fosse para fazer a limpeza da casa, né? Que é o que você comentou. Você já teve a oportunidade de chegar num lugar montado e usufruir do que estava montado? Então, eu tava... Não dá essa vontade. Então, isso eu vim pensando nisso daí, né? Nessa pergunta aí, você fez ela. Eu tava pensando assim, por exemplo, eu monto e só resultado, não é resultado bons, né? O tempo que eu vou lá, tiro a equipe, o resultado todo vermelho. E quando você monta o time, agora eu vou começar a usufruir, né? E daí não, o Clóvis sai de novo. Daí quem chega praticamente tá com o mato mais baixo e ele começa a brilhar. Tu tá igual o treinador especialista em tirar o time da segunda divisão ou do rebaixamento. Daí eu só tava pensando. Então, tipo, é bom e oportunidade, vamos dizer assim, para não dizer outro nome. Porque quem fica, por exemplo, eu vou dar um exemplo, os últimos 2 agora que eu saí. Sul, vou pegar o Sul. O Bervang chegou já com uma Manu que conhece muito bem no mercado, que é uma menina que veio de nós desde o tempo da Perdigão, que eu trouxe ela para Itajaí, e depois o Bervang também, que eu tinha no Sul, e Paraná, que eu não tenho CD. Agora, quando eu saí, o Bervang chegou. Bem a hora que eu trouxe ele, foi o dia que eu fui transferido para Brasília. Então, o Bergonce chegou só para agora fazer os ajustes. E ele também, coitado, não levou sorte, que ele também, nos primeiros 6 meses ali, ele pegou Covid. Então, ele ficou bem desabilitado ali. Também os indicadores não foi bem. Porque daí, que era para começar, deu mais uma queda. A Manu também teve uma filhinha bem nessa transição. Então, praticamente, os indicadores começou a cair de novo. E ele é uma referência hoje no Sul com os indicadores voando, né? 3 anos já está lá praticamente voando. É mérito que conseguiu evoluir. Centro-Norte também trocamos todos e hoje o gerente que está lá hoje é de outro segmento, está voando também. Quem que está lá hoje? É o Márcio hoje. O Márcio, ele veio de outro segmento de bebidas. Então pessoas que a gente colocou boa lá, por exemplo, o Endio no Cuiabá, Jefferson em Campo Grande, o Robson que está em Brasília, Elias. Então tem uma galera que a gente montou, que eu fiquei 2 anos e meio que eu consegui ir trabalhando eles, então estão indo, decolando. Então, é isso que eu estava lá, estava saindo 5h30 da tarde e chegando 7 horas, 7 e pouquinho, porque eu tenho o costume de chegar às 7 horas, independente. E se eu chegar às 7h10, eu acho que eu já estou atrasado, parece que eu estou devendo. E se eu sair antes das 6, parece que eu também estou devendo. É uma coisa, minha cultura, que eu até hoje não consegui trabalhar isso. Então, é isso que tu falou. Tu não consegue mostrar para o teu chefe que, tu implantou, deu certo. Que os outros implantou, deu certo, é fruto deles. Fica a dica aí, né, Artifon? A gente tem problema agora. Ô Clóvis, você falando aí dos projetos que tu tocou, né? Esse desafio de chegar nas unidades, conhecer um ambiente novo, chegar num ambiente que está cheio de problemas, reestruturar. Qual que você enxerga que é o maior desafio profissional no sentido
por mais que pareça fácil para ti que só vive disso, né? Na prática, você só vive do programa. Qual é o maior desafio profissional de chegar nesses ambientes novos e ter que manter essa estrutura funcionando? Que não é simples. Não, o maior desafio é ganhar o time. Que eu falei anteriormente. Trazer o time para o meu lado. E uma coisa que eu trago para mim, que até uma vez o Artifão me deu um feedback, eu gosto muito de quebrar o clima brincando, dando risada, tal, chegando. Então, eu trouxe isso para mim porque eu fui obrigado a trazer também isso. É de mim já, só que eu fui muito nesse caminho, trazer eles comigo, mostrar para eles que eu estou ali para ajudar, que eu quero ajudar eles a crescerem. E daí eu dou exemplo dos outros CDs que eu passei, olha como é que tá. Olha os exemplos que eu tenho. Daí eu comecei a ganhar o time nessa histórico do onde eu fui passando. Daí eu comecei a ganhar o time. Então o maior desafio é ganhar o time. E você, quando roda Brasil, cada lugar é uma cultura. Então você tem que se adaptar. Por exemplo, eu demorei 6 meses para me adaptar em Salvador. Então não foi fácil, outra cultura. E depois que eu consegui ganhar o time, quando eu saí pedir a conta, foi um desespero assim, do time todo que sente. Falei, olha, consegui. E ali que começou mesmo o meus desafios. O Clóvis eu acompanho quando ele... Eu sigo ele nas redes sociais e sempre com o chimarrão, né? Tomando a bandeira do Grêmio. Como é que é essa tua rotina? Tu leva a cultura do Sul para os lugares que tu vai pro Brasilzão aí? Eu levo minha cuia, minha térmica tá sempre comigo, eu levo comigo. Ou eu faço na unidade o chimarrão, já levo pronto, agora tô levando pronto já. Mas acha erva nos cantos aí? Acha erva aqui, quando eu vou pro Sul já traz uns 5 quilos já. Mas eu levo a cultura, eu gosto do chimarrãozinho de manhã ali, ajuda, né, a ervinha aí para dar uma acalmada aí. E o nosso dia a dia, né, é movimentado. Complementando um ponto que você colocou aí, né, dos desafios de ganhar um time, fica claro para a galera agora que, assim como você teve muitas oportunidades de pessoas que sempre estiveram acima, você também deu muitas oportunidades para a galera que veio, né? Você citou aí alguns nomes que foram também sendo... 10 anos atrás, eu estou em 25, 2015, quando a gente se conheceu ali, eu vejo que alguns nomes que hoje estão em algumas posições eram moleque lá de expedição, da base lá, né? Então isso acontece com a gente e a gente também proporciona para os outros, né? Isso é legal. Mas quem que são as tuas referências aí, né? Ao longo desses anos você trabalhou com muita gente boa. Quem que são os mentores do Clóvis aí? Tenho muitos, né? Tenho medo de esquecer alguns aqui, que é fato que vão esquecer. Eu peço desculpa para os meus colegas aí, porque cada vez que tu muda, tu tem mais conhecimento, amizade, se aproxima, né? Mas eu vou tentar, lá do começo, né? Quando eu comecei na fábrica, eu sempre trago para mim que é o Volney Taufer, era meu supervisor quando eu era na produção, no almoço, no café, ele dava uns exemplos. Eu falei aquela hora, né? Eu vou coletando o que a pessoa tem de bom. E mesmo que a pessoa não está bem, eu também trabalho para mim não errar. O cara não gosta daquilo, eu também trabalho. Mas o exemplo, o Volney Taufer foi o meu primeiro supervisor na minha vida profissional. Depois veio o Miguel Anzolin, veio o Marcos França em Chapecó também, que me deu também uma cultura, uns exemplos, um cara do bem. Depois eu fui para Curitiba com o Francisco Victória. Depois teve o Altemir, que eu conheci em Curitiba, o Altemir que me promoveu a supervisor, entre ele e o Rigo, que é da BRF, que ele era ali, estava na transição ali, então um começou e outro terminou ali, me aprovou e o outro no sistema, então foi na transição. Então são pessoas que eu trago de referência. O Rigo também é um cara muito, muito no nosso perfil no dia a dia. Depois vou subindo aí, que eu falei já no Miguel Anzolin, trago de referência, que eu falei do Altemir. Schumacher também, um cara que foi também meu gerente em Curitiba, naquelas fusões, um pouco ele ficava 6 meses ali e tal, até decidir como é que ia ser a fusão. Exemplos que hoje está aí no grupo nosso. Tem o Fabiano Marcos, que eu também respeito um monte, é um cara que conhece muito de operações, é um cara que é um exemplo, quando tem dúvida, é um cara que nos dá aí um norte.
Tem o Belo, que está aí agora na frente da Nacional Nosso. O Fábio Artifão nem se fala, é um cara fora da curva, é um cara que tira nós da zona de conforto. Eu já me acostumei a trabalhar com ele, ligando 6h30 da manhã, às 10 da noite, sem problema. É um cara que eu me acostumei, admiro um cara que tem uma energia que nem ele tem. E para tocar esse nosso segmento, precisa ter um perfil assim mesmo, fora da caixa. Então, esses exemplos que eu tenho vários aí que eu trago como exemplo, cada um do seu estilo. O Rossi também, é um cara que tem a sua cultura, o seu jeito de orientar. Então, tem muitas pessoas aí que eu trago de referência, tanto comercial também, tem vários comerciais, o Ivanor, que foi para fora do Brasil, o Ivan Siqueira, que eu cheguei no momento do VVF e eu respondia para eles. Tem o Guga, enfim, tem muita gente que eu conheço aí, como eu vou passando para várias, vou tendo amizade. O Solon, que está no Nordeste, no Centro-Norte. Tem muitos exemplos aí que eu trago como, assim, mas o cara que eu trago, assim, desde lá de logística é o Miguel, que ele foi meu chefe, meu pai, e hoje ele continua sendo meu chefe. Trago ele como um cara que me deu bastante oportunidade, Chapecó, Curitiba, Salvador, e também me indicou praticamente aqui. Os 25 anos tá lá. 21 com ele. 21 com ele. É um cara que me dá também, que me ajudou muito lá na Seara, me corrigia. Eu sempre soube receber o feedback, por isso que o meu desenvolvimento foi indo. O segredo também é aceitar feedback, é uma coisa que eu também sou muito disso. Sim. Entendeu? Que isso ajuda nós a crescer, que muitas pessoas não gostam de receber feedback, né? E eu sou uma pessoa que gosta, estou errado, concordo, sei também aceitar meu erro. Então esses profissionais aí me ajudou muito. E hoje o Altemir fica em Campinas, então tenho o privilégio de trabalhar. Trouxe 1 quilo de erva para ele, de Curitiba semana passada. É um cara também que é gaúcho aí. Gaúcho vai nessas... Ele é Catarina, mas eu acho que ele tem um pé lá, né? Fica na encomenda, né? Ô Clóvis, nesses anos todos, você praticamente viu nascer as ferramentas de gestão, tecnologia, a inovação dentro da operação, né? Fala um pouquinho sobre essa construção, né? Em muitas operações, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Fala um pouquinho sobre essa construção das ferramentas de inovação dentro da empresa. Tem a importância porque nós estamos hoje 12 anos, né, de Seara, né? E essa construção foi tudo nós que fizemos. Aí eu tô 10 anos e meio, né? A Seara tá com quase 12, né? 12, né? Praticamente fez agora. Então, quem que cria lá é todos nós, né? Dentro de casa. Então a gente foi criando e fomos adaptando. Um exemplo, o WINS, né? O WINS, cada vez a gente vai renovando ele. Sim. O Ravex, nós também vamos renovando. Dá um problema? Liga pro Tailan. Né? Outra, ajuda aí, cara, ajuda aí a equipe. Já faz tempo que não liga, não tem problema. E agora estamos também implantando caixa-caixa também, que é um outro desafio nosso também. Que é o caixa-caixa, caixa-caixa, que nem o Afriboi hoje tem caixa-caixa com o seu cliente. Então esse é o nosso desafio agora, que é o maior desafio, porque do BIPA caixa-caixa é um desafio gigante de produtividade. Operador logístico, que nós operamos com operador logístico também, o sistema deles são diferentes, nós precisamos adaptar a nossa integração. Então, todo esse desafio é nós que precisamos estar ali junto, implantando. E isso é bom, que a gente também aprende, né? Se vir uma coisa pronta, você vai só seguir. Então, isso para o nosso desenvolvimento vai junto, isso, vai lapidando. E o que você vê da tua história quando você olha para trás? Eu tenho muito orgulho na minha história tenho muito orgulho na minha história, e eu vejo que eu ainda perdi oportunidade ainda. Por que eu digo isso, oportunidade? Que nem eu falei antes dos jovens, né? Então, eu comecei lá de ajudante, operador de produção, e eu estou de gerente regional desde 2018. Então, para mim, já é uma bagagem tremenda que eu consegui se manter. E hoje que eu tenho é da Sadia, né? Uma escola tremenda, que eu trouxe a escola de lá. Mudei da Sadia também, em 15 anos eu mudei 5 vezes também. E aqui com 10 anos eu mudei 10 vezes. Então lá me trouxe uma história, me trouxe uma bagagem. Mudanças. Isso, e tem hora que a gente para assim e pensa, olha onde que eu estou, né?
Olha onde eu estou. Como referência, eu sempre cito, eu conheço um profissional que está esses 15 anos no mesmo lugar, porque não aproveitou a oportunidade. E a oportunidade que tu falou antes, né? Eu falei que a minha disponibilidade acho que me ajudou bastante. Claro que me ajudou que eu não tenho filho, então fica mais fácil também. Mas não quer dizer que também é um problema, né? Que nem o Belo viu a história do Belo, ele também, né? Pegou a mochilinha dele, os filhos, e voou, né? E tá voando até hoje aí. Então, a disponibilidade é o que me trouxe o meu crescimento e onde eu estou hoje. A humildade, simplicidade, confiança. Eu acho que tudo isso tem que andar junto, porque imagina, eu pegar todos esses CDs para implantar, se o nosso chefe não tem confiança, como é que vai colocar? Não vai. Não vai colocar, né? Então, isso eu acho que me ajudou também a minha cultura, né, lá da minha mãe, que me deu uma cultura de ser um cara honesto e tal. Então, isso me ajudou muito também na escola que hoje é onde eu estou. Então, é uma história legal, eu gosto muito dela. Ô, Clóvis, volto a repetir, 26 anos, é uma bela história. Muitas cidades, muitas pessoas. Como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que você ainda vai conviver ou por onde você passou? Qual o legado que tu gostaria de deixar? Acho que as oportunidades que eu deixei para alguns, que nem o Eldo falou, por exemplo, eu tenho vários nomes que eu vou dizer sim que contratei de assistente, que hoje é gestor. Então, Clóvis que ajuda, acompanha, orienta e mostra que lá na frente ele pode chegar onde ele quer. Só depende dele. Mas eu deixo o legado sim que o Clóvis orienta, acompanha. Então, eu tenho muitos feedback, hoje retorno isso dizendo para o Clóvis, é um cara que acompanha, que está sempre conosco, briga por nós, orienta. Então, o legado é que eu cresci porque o Clóvis me ajudou em alguns momentos. Então, eu quero ser lembrado isso, e eu tenho vários exemplos que eu pude ajudar, que hoje está aí o exemplo, que é um coordenador, que já vai virar um gerente, que cuida do Brasil todo aí, que está voando aí conosco aí. Tem vários nomes que eu posso dizer, que Micaela, que foi minha analista, supervisor comercial, o Endo era meu analista, hoje é coordenador de Cuiabá, o Jefferson era supervisor de Dourados, coloquei ele coordenador em Campo Grande, o Robson era meu analista de estoque em Brasília, hoje ele é o gestor de Brasília. Caraca. Então, vários aí que eu consegui contribuir e ajudar. Então, ser lembrado que eu aprendi um pouquinho com o Clóvis, e acho que essa é a lembrança. A gente teve muitas histórias aqui, mas eu acho que a história dele, ela literalmente preenche quase todos os requisitos dessa construção da carreira na logística. Eu acho legal. O que me chama, o que me deixa muito impactado é a questão da disponibilidade de ter oportunidade. A gente sempre pergunta o que tu indica para as pessoas, profissionais que estão iniciando, né? A pergunta que a gente faz. Mas é notório ver que a oportunidade tu não deixa passar. Se tu disse que deixou, mas, cara, deve ter... Pô, são poucas. Porque é muita... Estamos aqui implantando, faz aqui, vai para lá. É uma adrenalina. Sim. E tu tem família, então são situações muito complexas de administrar, mas ao mesmo tempo é uma aventura que a vida vai te levando. Né? Até a minha esposa, né, comenta, não sei como é que você tem essa energia. Tu sai daqui e já vai lá sem nenhum medo. Sem nenhum medo, né? Porque imagina, tu sai numa unidade, sabe, para enfrentar uma regional com tudo que me passa, que precisa ser feito, e eu vou tranquilo. Por quê? Porque é onde que a gente conhece, então a gente não tem medo, né? Sim. E é a nossa energia que ajuda, né? A base ajuda, e a minha esposa sempre me ajudou, né? Tem hora que ela fala, quando a gente está em rodinha, assim, com amigos, colegas, que um dia eu saio, vou fazer viagem para os outros CDs, no outro dia eu volto e já estou em outra casa. Ela brinca, né? Várias vezes ela que puxa, né, a fila e me ajuda também, a base ajuda. Eu imagino que ele enxerga disso, quando a gente olha todos os pontos que tu passou e tu foi ganhando uma casca, parece que todo lugar que tu chega que tem um problema, para você é fácil, porque você já teve aquela experiência. Mais ou menos quando... Agora a gente pega os meninos mais novos, cara, mas de onde você sabe isso? De onde você sabe aquilo? É que tu chega agora em qualquer operação, você começa a ouvir os pontos de dor do gestor que está ali, o que ele está buscando na ferramenta, que às vezes você não deixa ele nem
concluir a dor, porque já mais ou menos daquele médico velho que você chega, ele olha na cara do paciente já dá o receita, né? Pra medir. É legal. Clóvis, cara, nem doeu, viu? Rapidinho, acabou aí já o nosso papo. Cara, chegamos 1h20 ao fim aqui. Um ensinamento, cara. Eu agradeço aí a tua vida, tu tem uma história muito bacana. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de trabalhar junto, né? Agora você é convidado, eu tô aqui por São Paulo. Olha. Mas eu acho legal porque eu tento às vezes entender de onde surge o relacionamento, né? O universo que a gente vive, vocês dentro do seu universo, vocês acabam tendo um network mais fechado dentro daquele universo. O nosso ele é bem expandido, né? Porque você fala do concorrente de uma maneira que tipo cada um tá fechado no seu, por mais que um fale com outro profissional, existe um universo fechado. A gente está naquele universo aberto, navegando por todos, mas eu entendo claramente o valor do network, do relacionamento, todas as vezes que alguém me convida para algo, ou alguém me liga e fala, tem alguém para indicar, são duas condições. O cara confia em você para trabalhar com ele ou para indicar alguém para trabalhar com ele, né? Isso é extremamente importante na nossa vida na logística, que ela, é igual tu disse, 40 anos, 50, 60, não tem muita idade. Né? Você tem conhecimento e tem a atitude, é o que vai fazer a diferença. Eu acho que são 4 pilares que eu costumo sempre reforçar. É o conhecimento, que tem que ter para chegar em qualquer lugar, a disponibilidade, o network que ele falou e saber se comunicar, que nem tu disse que tu recebeu uma vez. E acrescenta o da atitude agora. Atitude, mas o saber se comunicar. Foi o que você disse que recebeu um feedback, se um dia chegou, né? Brincava, descontraía, isso ajuda a tu trazer a equipe. Eu acho que ele né? Representa todos esses pontos aí muito tranquilo. Acho que parabéns aí pela história. Obrigado aí pelas palavras aí, obrigado também pelo convite aí. Show de bola, Carlos. Agradeço aí a tua presença e logo convida nós para um churrasco aí. Tá convidado, vamos marcar já então. Assistir um jogo do Grêmio aí. Opa! Não com o Santos, né? Senão, o Santos vai dar um baile, né? O Santos, né? Aproveita agora que tá todo mundo ganhando. Então. Até o homem entrosar. Né? Fechou, Clóvis? Obrigado, cara. Valeu pela oportunidade. Para você que ficou aí até o fim, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!